Olá, eu me chamo Carlos Gantoa Filho, sou médico gastroenterologista e sócio da Gastroclínica Carlos Gantoa. Vim aqui hoje conversar com vocês, discutir sobre qual o melhor momento de iniciar os atendimentos no consultório e quando você deve considerar montar o seu próprio consultório, tá? O primeiro ponto que você deve ter em mente é de que essa resposta não existe necessariamente, tá? Cada médico, cada profissional, ele tem uma história, tem um momento, tem determinadas oportunidades que vão aparecer e cada um vai fazer isso em um horário ou de uma forma diferente, certo? Então, uma coisa muito importante que eu diria a vocês é que quando eu comecei, eu me preocupei muito em trabalhar em alguns hospitais da cidade, em dar plantões. Os plantões, eles muitas vezes são vistos como uma coisa muito ruim, como uma coisa muito cansativa, uma coisa muito insalubre, mas se você souber aproveitar bem os momentos do plantão, você pode render muitos frutos para o seu consultório, inclusive. Então, no plantão, você lida com muitos pacientes inclusive vêm com queixas que estão associadas à sua especialidade, então você pode utilizar o plantão como uma porta para puxar pacientes para o seu consultório, tá? Fora isso, no plantão você circula com muitos colegas de trabalho, com médicos de outras especialidades, você divide experiências e muitas vezes esses médicos, esses colegas de plantão, eles terminam referenciando pacientes para o seu consultório também. Então, algo que eu pude me beneficiar muito foi receber pacientes e captar pacientes ao longo desse período que eu dava plantão, certo? E aí, assim, a minha trajetória de investir, digamos, de dar um passo maior para fazer um consultório, ela aconteceu quando eu resolvi abrir a filial da Gastroclínica. Então, a Gastroclínica, que era do meu pai, já existia, e eu optei por abrir uma segunda unidade em outra área de Recife, que na verdade em Jaboatão, em Piedade, e foi quando eu assumi aquilo ali mais para mim mesmo. Então, eu já trabalhava em uma clínica lá em Piedade e eu pude perceber que aquela região era uma região que tinha uma certa carência de profissionais e de médicos para minha especialidade. As pessoas se deslocavam de muito longe para vir fazer exames mais no centro e eu entendi que ali era uma boa oportunidade de investir e de começar a crescer numa área diferente. Então, isso é outro ponto que eu queria deixar de dica para vocês, de estudarem a região onde vocês estão pensando em atender, ver se é uma região que pode ser bem explorada, ver se é uma região que está necessitando daquele atendimento e o que você pode oferecer para aquelas pessoas. Bom, com relação às dificuldades que você vai ter quando abrir o seu consultório, quando você for empreender, elas de fato são muitas. Você primeiro tem o custo fixo, os funcionários, o seu custo todo para o funcionamento do consultório, que deve ser levado em consideração, especialmente nesse momento da pandemia. Nós que abrimos nossa unidade há pouco mais de um ano, então abrimos em plena pandemia, tivemos uma certa dificuldade de conseguir otimizar ali, manter os funcionários, até que ponto teríamos que manter os funcionários e como a gente ia conseguir manter a nossa produtividade. Então, esses são desafios que você, como médico, também como gestor, como empreendedor, precisa estudar direitinho, colocar na ponta do lápis os riscos, se você está preparado para assumir aqueles riscos, se é um risco relativamente calculado ou não, qual é a perspectiva que você tem de futuro em relação ao que você pode colher com esse seu consultório, para poder tomar essa decisão da forma como for melhor. Você pode também abrir o seu consultório junto com outros médicos de outras especialidades, fazendo parcerias onde
você divida custos fixos e você possa até um médico indicar o paciente para o outro, ter uma equipe formada para dar até um atendimento mais completo para o seu paciente. Então, no começo é difícil, o consultório ele vai começar mais devagar, certamente você ganharia mais dinheiro trabalhando em algum outro tipo de serviço, mas você tem que ter um pouco de paciência, de foco, de determinação para colocar o seu planejamento, a sua meta futura para frente e poder colher esses frutos mais adiante. Então é isso que eu queria dizer para vocês, que foquem na sua especialidade, entendam o mercado, entendam as necessidades do mercado, aonde você pode se posicionar melhor, e dessa forma certamente você vai ter sucesso e paciência para que o seu consultório vá crescendo. Ok? Tudo de bom para vocês. Boa sorte.